ainda com os estudantes do curso, de uma disciplina, algumas ferramentas, entre elas esse esquema de videoconferência. Então, ele pediu para compartilhar essa possibilidade de uso. Preparei aqui alguns slidezinhos rápidos para mostrar algumas questões, e depois vamos fazer um tour pelo ambiente e, por último, mostrar como que eu tenho usado isso com alguns estudantes. É um grupo pequeno, porque, em função da portaria do reitor, estão suspensas as atividades, mas por um pequeno grupo eu tenho continuado feito essa atividade. Sobre o Big Blue Button, que é esse ambiente que vocês estão acessando agora, ele é um sistema de webconferência e salas virtuais, e aulas virtuais. Assim como diversos outros sistemas de webconferência, ele tem esquema de compartilhamento de vários recursos, câmera, telas, apresentações e várias ferramentas de comunicação com essa, de bate-papo e coisa assim. Então, nesse sentido, ele é similar a várias outras ferramentas. Uma coisa que ele é bastante interessante é que ele tem esse esquema de integração com o Moodle. Eu montei aqui um esquemazinho que tenta mostrar para vocês como é que é a ligação. Na realidade, o Big Blue Button em si, ele é uma ferramenta completamente descolada do Moodle, é independente, você pode utilizar ela em separado ou em conjunto. No caso nosso aqui da universidade, essa integração com o Moodle ela é bastante interessante, porque simplifica muito tanto a vida dos professores como dos estudantes, no sentido de acesso às salas. Você não precisa ficar criando salas e se preocupar com quem entra, quem não entra. Toda a parte de autenticação e autorização é feita dentro do ambiente Moodle. E depois disso, a pessoa é redirecionada para o Big Blue Button. Na realidade, vocês que entraram nesse espaço já utilizaram exatamente esse mecanismo. Vocês acessaram o Moodle e do Moodle vocês vieram para o Big Blue Button. E, no caso, com o papel do estudante. Então, vocês estão vendo todo esse ambiente aqui como o estudante veria, exatamente a situação do estudante. Uma outra coisa para salientar é que esse mesmo ambiente, o Big Blue Button, ele é a base para o suporte daquelas conferências da RNP. Todo o sistema de conferência da RNP, o MConf, ele é uma casca, mas por baixo, quem dá suporte para tudo isso é o Big Blue Button. Então, quem já utilizou aquele sistema de webconferência da RNP vai notar uma similaridade em termos de estrutura, porque por baixo realmente é a mesma ferramenta. Especificamente, no meu caso, nas disciplinas, eu tenho utilizado um conjunto de ferramentas para auxiliar o processo. O que vai ser relatado aqui é mais a questão do uso desses recursos numa disciplina de programação de computadores. Então, eu listei aqui alguns dos recursos que eu tenho utilizado. O ambiente Moodle, esse todo mundo conhece, em princípio, e dentro dele, o principal módulo que eu utilizo é o Laboratório de Programação Virtual, que é o VPL. Mais à frente vou mostrar um exemplozinho de como ele funciona. Especialmente nesse caso de aulas à distância, de aulas virtuais, ele se mostra uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com programação de computadores. A outra ferramenta para salas virtuais é o Big Blue Button, integrado com o Moodle. Uma terceira ferramenta, que é uma IDE para programação em Python, que é o Tony, que é desenvolvido pela Universidade de Tartu, na Estônia, que ela é fantástica para quem está fazendo o processo de aprendizagem de programação. Eu vou mostrar rapidamente para vocês também alguns recursos dela. O Jupyter Notebooks, que foi a iniciativa do professor Aldo, que é uma ferramenta também muito boa para a construção de notas de aula. Vou mostrar um exemplozinho para vocês disso. Eu tenho utilizado o OBS Studio, que o Sérgio mencionou, o professor Ricardo Pereira Silva, inclusive, tem um tutorial sobre isso, para gravações de aula. Eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos utilizando o OBS como suporte para explicar alguns temas específicos, e o LibreOffice para preparação de apresentações e geração de PDFs. Então, essas são basicamente as ferramentas que eu tenho utilizado. Bom, a segunda etapa agora da nossa apresentação, a primeira delas é esse processo de integração Moodle Big Blue Button. E depois disso, explorar um pouquinho o Big Blue Button e, por último, mostrar algumas questões que eu tenho trabalhado em termos de disciplina. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para justamente a gente ver a questão de integração do Moodle com o Big Blue Button.
No contexto de um curso Moodle, vocês estão vendo aqui uma disciplina do semestre passado, 2019-2, vocês veem que aparece aqui uma sala de conferências, que é exatamente o ponto de acesso, tanto de professores como estudantes. A criação desse item no Moodle é simplesmente você ativar a edição do curso e, de forma similar ao que se faz para acrescentar outras atividades, é simplesmente vir aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Existe um recurso aqui que é o Big Blue Button. Tem uma descrição aqui para quem quiser depois ter mais detalhes. Adicionar essa atividade. Tem uma série de possibilidades de configuração. Dessas configurações que tem aqui, em princípio, a única necessária é o nome da sessão. Eu vou chamar de sala 2 aqui. Vou dar um nomezinho para ela. E, no fundo, a única configuração necessária mesmo é esse nome da sala. Mas tem alguns outros recursos aqui que o professor pode explorar. É possível colocar uma descrição para a atividade, exibi-la no Moodle, similar a de outros módulos. Aqui em configurações, tem algumas questões, por exemplo, mensagem de boas-vindas, é possível configurar. Em caso de dúvida, tem esse botãozinho de interrogação aqui que apresenta alguma explicação sobre o que é esse campo, o que diz. A questão de aguardar o moderador, se o estudante pode ingressar na sala sem que o professor esteja, sem que o moderador esteja, sim ou não. Em princípio, não está marcado, significa que pode ingressar sem a necessidade do moderador. Questão de limitação de usuários. No caso de salas de aula, esse limite, em princípio, não é preciso configurar, porque todos os estudantes deveriam poder participar. E aqui embaixo tem algumas questões sobre permissões. Por padrão, o professor ele entra no espaço com a opção de mediador, ou seja, ele faz todo o gerenciamento do espaço. E todos os demais estudantes, os inscritos, estudantes e coisa assim, entram com a possibilidade de visualizador apenas, então não como mediadores. Contudo, é possível, aqui na parte superior, estabelecer, mudar essa regra, escolhendo ou para um papel específico ou para um usuário específico e habilitar algum tipo de permissão. Aqui não aparece para vocês a caixinha de pop-up, mas tem aqui a possibilidade de incluir tanto para papéis como para usuários. Uma questão de explorar isso e poder dar outras permissões caso seja necessário. Também é possível fazer agendamento de sessões, marcar em horários específicos. Nas minhas disciplinas eu tenho sempre deixado isso na configuração padrão e, portanto, a sala está sempre disponível, sem restrição de tempo, de horário e tal. Bom, tendo feito essas configurações, basicamente é só salvar a criação dessa sala e ela passa a estar disponível agora como uma sala 2. O fato de você poder ter várias salas, isso favorece, inclusive, o trabalho com grupos. Você pode separar os alunos em grupos, criar uma sala para um grupo, outra sala para outro grupo. Aí é uma questão de como o professor deseja trabalhar com os estudantes. Nesse caso aqui, vou remover essa última sala, vou deixar só aquela que estava originalmente. Bom, no Moodle, a única coisa necessária de configuração é isso. Todo o restante vai para o Big Blue Button e trabalha lá dentro, como a gente está vendo aqui agora. Um outro recurso que é bastante interessante, que está disponível no Moodle, é a possibilidade, deixa eu voltar aqui para o início, se vocês olharem aqui à direita, vocês vão ver que tem o espaço do professor. Tem um itemzinho aqui à direita que é espaço do professor. No Moodle que é possível que cada professor, os servidores técnicos e administrativos também, eles podem criar espaços, que são cursos Moodle, que podem ser utilizados livremente para o professor para fazer as suas atividades. Reunir bolsistas, reunir orientandos, montar grupos. No meu caso aqui, eu criei 3 grupos. Eu tenho uma que é de uma conversa com os coordenadores do CTC, estão inscritos coordenadores de curso de graduação do CTC. Tem outro com o pessoal de Joinville, que eu tenho um trabalho lá com o pessoal de lá, e esse último espaço, que é isso que a gente está utilizando nesse momento. Então, na realidade, todos os professores podem criar esses espaços e, portanto, utilizar todos esses recursos com grupos que não de disciplinas formais. O professor Daniel Martins está perguntando sobre questão de gravação de sessões. Em princípio, sim, é possível gravar. Depois o Arthur pode falar melhor. Tem algumas restrições na universidade em relação a espaço e coisa assim. Então, a questão de gravações, depois o Guilherme explica.
Sobre o Moodle, basicamente são essas duas questões. O fato do professor poder estabelecer esses espaços de trabalho, exceto que não são disciplinas, e a questão da vinculação a ligação entre o Big Blue Button e o Moodle. Vamos dar uma olhadinha agora nos recursos do Big Blue Button em si. Para fazer isso, a minha sugestão é que a gente faça um tour pelo ambiente. Vamos começar aqui em cima no bate-papo público e vamos fazer uma rodada em sentido anti-horário dos recursos que estão aqui dentro. O primeiro recurso que tem aqui é o bate-papo público, que é esse que vocês já estão utilizando, que permite simplesmente escrever mensagens, como todo chat, troca de mensagens, perguntas, respostas, orientações. Então, esse é um recurso comum a todos os ambientes, que é isso basicamente que vocês já estão acompanhando aqui ao lado. Um segundo recurso que tem são as notas compartilhadas. Essa ideia de notas compartilhadas é um espaço em que todo mundo que está inscrito pode escrever coisas e compartilhar entre os participantes. Então, aqui é um editor compartilhado, em que professores, estudantes podem escrever coisas, compartilhar e montar textos de forma cooperativa. Existem alguns recursos aqui para salvar, exportar esses textos depois. Aqui à esquerda, depois, aparece o nome das pessoas que estão inscritas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma outra seção à parte, em que apenas estou eu e tem um outro estudante aqui como exemplo. No caso do estudante, eu como mediador, clicando no nome do estudante, tem algumas operações que eu posso fazer, como ativar, desativar e coisas do tipo assim. No meu caso aqui, como apresentador, eu posso desbloquear o microfone, posso fazer uma série de atividades. Clicando no nome, cada um de vocês vão ver as coisas que cada um pode fazer. Como mediador, aqui acima, existe uma série de opções que eu posso executar, do tipo limpar o status, porque o estudante em si, quando ele clica, ele pode estabelecer qual é não está aparecendo aqui. Tem uma opçãozinha para definir o status. Como nesse caso aqui, ó, posso definir como indeciso, confuso, levantar a mão. Então, se levanta a mão, aparece uma mãozinha no ícone aqui. Nessas opções gerais do apresentador, ele pode limpar todos esses ícones, pode colocar todos em modo mudo, e assim por diante. Tem uma série de ações aqui que o coordenador da sessão pode, de controles. Por exemplo, aqui, restringir participantes para não compartilhar webcam, não compartilhar microfone. Então, é um conjunto todo de controles que o coordenador da sala tem à sua disposição. Seguindo mais ou menos na ordem, aqui abaixo tem um outro conjunto de ações. Um deles é a questão de enquetes, de carregar a apresentação e de compartilhamento de vídeo externo. Vamos começar pelo primeiro. Existe um mecanismo de enquetes bastante simples aqui no Big Blue Button, que permite o coordenador da sala, o professor, fazer uma pergunta rápida para os estudantes. Clicando aqui aparecem as opções de sim, não, verdadeiro, falso, tem algumas opções. Só para exemplificar isso, vamos fazer uma enquetezinha rápida com vocês. A gente está falando de recursos de salas virtuais para uso em disciplinas. Vamos fazer um levantamento com vocês, quem acha que poderia talvez utilizar isso em suas disciplinas. Então, a pergunta básica é sim ou não, eu utilizaria isso nas minhas disciplinas ou não utilizaria. Eu vou abrir uma enquete aqui, com a possibilidade de sim, não. Gostaria que vocês respondessem essa enquete. Deve estar aparecendo para vocês uma opção de resposta, sim ou não. Bom, encerrada a enquete, vou publicar para vocês o resultado. Imagino que vocês devem estar vendo. 84% indicam que sim, 1% diz que não, total de 67 por 1. Ou seja, é um mecanismo bastante simples de enquete que pode ser utilizado pelo professor ao longo da sua sessão para fazer perguntas para o estudante e ter retorno deles sobre as questões. Tem vários outros formatos de enquete um pouquinho mais elaborados, a gente usou o modelo mais simples, que é sim ou não, tem a possibilidade de fazer enquetes personalizadas,
possibilidade de incluir perguntas mais específicas, mas de forma geral a enquete é feita justamente para ser uma coisa geral, genérica. Um segundo recurso que tem aqui é o de carregar a apresentação. A ideia de carregar a apresentação, o padrão básico que é sugerido é o documento do tipo PDF. Para mostrar para vocês, eu vou pegar um PDF justamente dessa apresentação que eu fiz no início para vocês, vou arrastar ele para cá. Nessa opção aqui, tu pode, nota que está marcadinho aqui em verde, indicando que esse vai ser a apresentação padrão, e aqui à esquerda, se eu permito ou não que a apresentação seja feita, baixada por vocês. Ao fazer isso e completado isso, simplesmente eu envio, o próprio Big Blue Button faz uma espécie de conversão disso para um padrão provável dele interno, completou o padrão, agora que foi baixada, aqui no canto inferior direito, tem a possibilidade de você ativar aquela determinada apresentação. Então eu baixei ela, e está aqui a apresentação agora, que foi aquela que eu fiz no início. Para essa apresentação, se notares aqui à direita, tem um conjunto de ferramentas que permitem, na medida que você vai falando, fazendo algumas anotações. Por exemplo, eu posso usar o lápis e, na medida que eu estou conversando com vocês, fazer anotação para destaques. Então, na medida que estou falando, vou fazendo esses destaques. Tem algumas figuras que dá para colocar, como, por exemplo, uma elipse para marcar uma área. É um conjunto de recursos que permite e favorece esse processo de desenho aqui ao lado. Dá para desfazer a marcação, limpar todas aqui abaixo. E eu tenho utilizado isso também para fazer esquemas com estudantes. Então, quando estou discutindo algum problema e que eu preciso fazer um esquema, eu utilizo, por exemplo, fazer um desenhozinho. Claro que não é a mesma coisa que um quadro, mas dá para fazer algo do tipo assim. Algum esquema mais simples, algum desenho básico, é possível fazer com essa ferramenta. Por último, aqui embaixo tem esse modo, que é o modo de multiusuário. Esse botãozinho, ele permite, note que quando eu coloquei agora o meu cursor, ao lado do cursor apareceu o meu nome. Esse recurso permite, que, em realidade, que todos os estudantes também escrevam aqui. Então, agora eu disponibilizei esse mesmo recurso para os estudantes. Significa que um outro estudante que esteja trabalhando, ele vai poder fazer uma anotação. Eu vou entrar numa outra tela com o papel de estudante para mostrar para vocês. Vou colocar uma outra cor aqui, azul. Eu estou numa outra tela agindo como estudante e fazendo o desenho. Note que apareceu aqui o nome como estudante e essa linha azul foi feita pelo estudante, não pelo professor. Então, isso pode favorecer o processo de interação entre o professor, meio como que simulando um quadro. Claro que não com os mesmos recursos, com as mesmas funções, mas permite fazer essa interação, facilitar essa interação. Bom, sobre a questão de apresentações, basicamente é isso. Um terceiro recurso que tem aqui é o de compartilhamento de vídeo externo. Você pode pegar uma URL externa do YouTube, por exemplo, e compartilhar. Eu vou fazer um exemplo com vocês, vou pegar uma URL que eu tenho aqui e vou compartilhar essa URL com vocês, usando esse recurso, para vocês verem como fica esse processo. Estou compartilhando com vocês uma apresentação, que é uma que está ali sobre como é que se desenvolve a criação da sala virtual no Moodle. Welcome everyone. Suponho que todos vocês estejam vendo e ouvindo, ela é compartilhada direto do YouTube. Welcome everyone. Então essa é uma alternativa que tem de um outro recurso também. Welcome everyone. Vou só compartilhar de novo a tela. Bom, esses são os 3 recursos que estão disponíveis através desse botão aqui à esquerda. Acho que eu compartilhei a tela errada, deixa eu desfazer isso aqui e fazer de novo.
Agora sim, com a tela correta. Então, a gente venceu esses 3 itens aqui de baixo. Aqui no centro, embaixo, tem um conjunto de botões que permite habilitar e desabilitar o microfone, habilitar e desabilitar o áudio como um todo, a possibilidade de compartilhar a câmera. De princípio, para vocês não é possível, provavelmente agora, porque foi desabilitado, mas seria possível para todo mundo. E a questão de compartilhamento de tela. Esse compartilhamento de tela que eu estou utilizando nesse momento para compartilhar a tela do Big Blue Button. O processo aqui basicamente é clicar. Eu posso selecionar a tela, vou pegar uma tela aqui que eu tenho no meu computador, essa do Tony, e compartilhar com vocês. Esse processo de compartilhamento de tela, ele é basicamente muito importante, no caso da minha disciplina, porque eu compartilho com ele recursos como, por exemplo, essa tela do Tony, que é aquela IDE que permite fazer programação, de tal forma que eu posso ir escrevendo o código, ao mesmo tempo que eu vou comentando com os estudantes, executo o código, faço todo esse processo de interação, mostrando códigos para eles já em cima dessa IDE. Então, o compartilhamento de tela, do ponto de vista da disciplina minha, ela é super importante esse tipo de recurso. Aqui à direita tem o botão de restaurar a apresentação, que esse é basicamente restaurar aquela apresentação que estava lá no início. Você minimiza e para voltar a ela tem esse botão aqui da direita, embaixo. E acima, no canto superior direito, um conjunto de opções que permite algumas ações, como alternar para tela cheia, para sair e tal. E aqui algumas configurações que podem ser feitas pelo gerente da sala, relativas a alertas e coisas do tipo assim. Algumas opções também que existem. Bom, isso meio que fecha os recursos disponíveis no Big Blue Button. Ele tem um conjunto de recursos que, claro que varia muito de disciplina para disciplina, algumas requerem mais recursos, outras menos. Para uma disciplina como essa que eu ministro, esse conjunto de requisitos tem se mostrado bastante satisfatório. Eu consigo trabalhar com eles, com os estudantes, num nível bem razoável. Vou passar agora para outra etapa, que é mostrar para vocês como eu tenho trabalhado isso do ponto de vista da minha disciplina. O que vocês estão vendo aqui é uma tela do Moodle com a disciplina desse semestre. Deixa eu desativar aqui a edição. Eu crio algumas sessões dentro do Moodle. A primeira delas são as questões gerais de plano de ensino, a questão de avaliação de provas e coisas assim, presença e a sala de conferência. Depois eu tenho abaixo uma sessão de exercícios resolvidos. Na medida que eu vou desenvolvendo atividades com eles ao longo do semestre, eu vou publicando aqui no Moodle tudo que é feito com atividades e coisas assim. Depois tem uma série de sessões com informações gerais, vídeos de tutoriais de orientação de uso de ferramenta, no caso como a disciplina trabalha com Python, então referências sobre Python, de uso, vídeos com uso dos diversos recursos, explicativos, depois algumas questões relativas ao conteúdo mesmo da disciplina, que é resolução de problemas, abstração, organização de computadores, organização tudo em sessões, e depois material específico sobre o conteúdo. No caso aqui, por exemplo, com estruturas de sequenciação dentro de uma disciplina de programação. E aqui eu gostaria de dar um destaquezinho para esse tipo de atividades, que são os VPLs, que é Laboratórios Virtuais de Programação. Vou pegar um exemplo aqui, tem uma série de tarefas que são propostas para os estudantes. Por exemplo, uma tarefa bastante simples, que é dado um ano, perguntar se esse ano ele é bissexto ou não. Então, dentro do VPL, que é o Laboratório Virtual de Programação, existe uma descrição da atividade, que nesse caso é simplesmente dado um ano, saber se esse ano é bissexto ou não. Então, tem uma descrição rápida do que precisa ser feito. Existe aqui embaixo, quando eu defino essa atividade, a definição de um conjunto de casos de teste. 2014 não é bissexto, portanto, o resultado esperado é falso. 2000 é bissexto, portanto, o esperado é true, e assim por diante. Então, é construída uma série de casos de teste que mostram, para cada valor de entrada, qual é a saída esperada. Isso o professor faz na hora que monta cada uma dessas atividades. Para cada uma tem essa situação.
E agora, como professor, eu consigo ver a lista de envios, ou seja, eu vejo o que cada estudante postou na atividade. Vou pegar aqui um exemplo do primeiro estudante aqui. Opa, cliquei no lugar errado, deixa eu voltar aqui. Eu consigo ver o que o estudante postou como resposta para essa atividade. Não apenas consigo ver, como consigo fazer uma edição e potencialmente conversar com ele, fazer trocas de conteúdos, fazer correções no trabalho dele. Essa é a visão que o estudante tem da atividade. Então, ele propõe um código para executar aquela tarefa proposta. Aqui em cima existem alguns botões que permitem ele executar essa tarefa. Por exemplo, eu quero saber se 2020 é ano bissexto ou não. A resposta é verdade, esse ano é bissexto. E também é possível, utilizando esse recurso de avaliar, que é um pouquinho para frente, avaliar o código que o estudante fez em relação aos casos de teste que eu descrevi anteriormente. Para esse caso particular, aqui à direita aparece o resultado, deixa eu ampliar aqui a tela. O que dá para ver é que dos 5 casos propostos, os 5 foram... Deixa eu só aumentar um pouquinho essa tela. Que dos 5 casos que foram descritos por mim lá atrás, os 5 casos passados, que significa que esse código está produzindo a resposta correta para aqueles 5 casos de teste, que provavelmente indica que o algoritmo está correto. Apesar disso, o professor pode olhar o código e fazer comentários para o estudante, indicando o que pode ser melhorado. Existe a possibilidade de escrever notas, indicando, atribuir notas, mas também fazer comentários sobre a questão. Então, essa aqui tem se mostrado uma ferramenta absolutamente significativa para uma disciplina como a minha, no sentido que os estudantes postam o resultado em sala de aula ou fora, e eu consigo acompanhar a atividade e ver exatamente o que está acontecendo e interagir com eles no sentido de corrigir a questão. Esse é o módulo de laboratório virtual de programação. O código pode ser escrito em Python, em Java, em C, em Prolog, em Haskell. Tem um monte de linguagens disponíveis que podem ser utilizadas para a parte prática. Bom, aqui abaixo, o que vai mudando depois é que vou pegando outras áreas, avançando no conteúdo, e, de novo, sempre com um conjunto de instruções e depois um conjunto de atividades para os estudantes. É assim que eu tenho estruturado dentro do Moodle essa atividade. E, portanto, desse ponto de vista, a atividade pode ser feita tanto em sala de aula, em laboratório, que daí permite uma interação mais precisa com os estudantes, ou pode ser feita à distância, mediada por recursos como esse esquema de videoconferência, de webconferência. Um outro recurso que eu tenho utilizado bastante com os estudantes é o que é conhecido como Jupyter Notebooks, que é um conjunto de notas, um ambiente que foi instalado, que está instalado no endereço Notebooks em USQR, mas, na realidade, o Arthur, ele ficou de ver, de implantar isso também na universidade como um todo. Só um minutinho, por favor, que tem alguns comentários aqui, eu preciso ver. O Jupyter Notebooks, ele permite criar notas. E deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, estruturas de seleção. Essa estrutura, essa nota aqui, é sobre estruturas de seleção, em que eu disponibilizei uns diagramas que mostram como é que é a estrutura de seleção, como é que fica isso em Python, um outro exemplo de possibilidades. Eu vou descrevendo as possibilidades que tem, com exemplos já escritos em Python, sendo que cada exemplo desses é passível de ser executado. Então, se pegar, por exemplo, esse último código aqui de baixo, é possível executar diretamente aqui dentro, por um salário aqui de R$2.000, como é que fica o resultado. Então, essa nota aqui não é simplesmente um texto, ele é executável,
Então, e o estudante também pode modificar, se eu mudar aqui, em vez de 11, colocar 16%, que muda no algoritmo. Então, o estudante pode pegar esse exemplo, trabalhar em cima dele para ver variações. Isso tem se mostrado um recurso bastante interessante, os estudantes têm gostado bastante desse tipo de recurso como forma de experimentar, testar código e coisas do tipo. Por último, eu gostaria de mostrar para vocês a ideia Tony, que é outra que eu tenho utilizado com os estudantes. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês. Para quem trabalha com programação de computadores em Python, essa ferramenta ela é fantástica. Eu vou escrever um código simples aqui, x igual a 45 menos 3 menos 4 vezes 8, e depois y igual a x ao quadrado. Eu escrevi um códigozinho Python simples, eu posso executar essa operação direto até o botão de execução, dar um nomezinho para ele, teste2.py. Portanto, opa, aqui tem um erro aqui. Sim, aqui sim me faltou, vezes 3. O código é executado. Aqui ao lado dá para ver o valor das variáveis após a execução. Mas também é possível executar, em vez de executar o código como um todo, ir executando linha a linha. Tem um botãozinho aqui que é ao lado aqui da execução, que é o botão de debug, que permite eu executar linha a linha. Tem os botões de controle aqui acima, ao lado do stop, que permite avançando, step over, step into. Então, eu posso ir executando linha a linha, e a cada linha vendo o valor das variáveis aqui ao lado à direita. Estou executando linha a linha e consigo acompanhar a execução linha a linha e vendo o resultado. Mas também é possível não apenas linha a linha, mas avaliar expressão a expressão. Usando de novo esses botões aqui da direita, em cima, eu posso avaliar expressão a expressão para ver como ela é executada. No caso aqui, entre a operação de subtração e multiplicação, o que vai ser feito primeiro é a multiplicação. Portanto, o resultado aqui é 12, que é a multiplicação. Finalmente é feita a subtração. O valor de x é 33, aqui à direita. E em seguida aqui, a avaliação da segunda expressão, substituição de x, elevado ao quadrado, cálculo de y. Ou seja, essa ferramenta, ela tem duas funções bastante significativas para quem está sendo introduzido no mundo da programação. A primeira, porque permite que ele execute linha a linha e, portanto, identifique potenciais erros, vai acompanhando os valores das variáveis e, nesse sentido, o próprio estudante consegue corrigir os seus erros, alguns deles. Mas o segundo uso bastante interessante é que também o estudante consegue perceber exatamente o que vai ser feito, o que o computador faz na hora de executar. Então, isso é uma coisa bastante significativa, porque agora ele consegue acompanhar e vendo passo a passo o que está sendo feito. E o recurso básico é porque o estudante consiga, por ele próprio, encontrar grande parte dos erros. Nesse sentido, a tarefa do professor fica bastante reduzida, no sentido que ele não precisa mais ficar olhando as questões sintáticas, e sim fica olhando mais as questões de fundo, a questão de estilo, a questão de qualidade, a questão de performance. Outros aspectos são bastante relevantes aos algoritmos, que são mais difíceis de serem medidos via ferramenta em si. Bom, sobre o uso da ferramenta e os recursos que eu tenho utilizado, é basicamente isso que eu tenho para apresentar para vocês. Daqui para frente, agora, ficam questões mais abertas, disponível para perguntas, respostas e assim por diante. Guilherme, é possível abrir os microfones para o pessoal poder fazer perguntas via fala também, e não só apenas chat? Sim, sem problema. Estou liberando aqui. Só um instantinho. Guilherme, alguma outra colocação que você gostaria de fazer sobre essa ferramenta? Alguma sugestão? Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver as notas. Eu botei ali nas notas compartilhadas algumas notas alguns tópicos que eu puxei dentro da conversação ali do chat que o pessoal perguntou. Primeiramente,
Gravações. Gravação dentro do Moodle é uma coisa... dentro do Big Blue Button é uma coisa meio complicada. Mesmo no mconf, a gente recebe uma série de chamados porque o Big Blue Button ele grava, armazena e depois vai processar isso. Então, às vezes demora 1 dia, 2 dias para processar, tá? Por isso que atualmente a gente desabilitou ela, tá? É possível? É possível, mas vamos garantir o sucesso do empreendimento, a gente recomenda até utilizar o OBS Studio, que é de graça, é livre, grava a tela, grava o que você quiser, tá? Para quem lembra da antiga versão do mconf, da RNP, lembra que eles tinham uma funcionalidade que você controlava o layout dos alunos, então você controlava o que os alunos estavam vendo, como eles estavam vendo, e essa versão não permite, tá? Então, quando você está gravando a tela, através da funcionalidade do Big Blue Button, ele também não permite você controlar esse layout. Então, às vezes, vale mais a pena você abrir uma sessão no outro computador e gravar a tela daquele computador, porque daí sai do jeito que você quer, né, e não do jeito que ele manda para você. Limitações avançadas, eu acredito que você conversou um pouco ali sobre essas... Tu teria como compartilhar a tela ali, Mariane? Qual delas? Essa do Big Blue Button? É a configuração do Managed Users. Sim, só um minutinho. Sem problema. Essa configuração que o Mariane vai mostrar ali é muito importante, porque é ali que você vai lidar com as massas, né? Quando tem muita gente, por exemplo, agora, o que a gente fez? E aquele botãozinho não está aparecendo aí para você. Não, desculpa, é outra tela. Deixa eu montar aqui. Aqui tem duas, uma visão do estudante e outra do professor. Perfeito. Tá. E deixa eu ver até do jeito que está agora, já para mim exemplificar para vocês. Tá. Ali que eu deixei todo mundo como... Isso, exatamente, aquele botãozinho do lado de usuários. Isso, restringir participantes. Nesse momento, eu tirei o compartilhar, não está liberado compartilhar o webcam e a ver a webcam dos outros também, tá? Assim que eu entrei na sala, eu tirei o microfone de todo mundo também. Esse compartilhar microfone eu tinha cortado, justamente para não dar aquele buzuzu que pode acontecer no início das aulas ou algo, até reuniões, tá? O que a gente recomenda? Se o aluno ele tem alguma dúvida ou quer participar, ele tem aquele status que o Mariane comentou ali, que é ao clicar no nome dele, ele pode levantar a mão, tá? E deixa eu ver, por exemplo, aqui, deixa eu tentar pegar uma pessoa aleatória aqui. Vamos ver se o... uma pessoa... Alguém que não esteja aqui. Eu posso clicar em cima de qualquer pessoa que levantou a mão. Deixa eu ver, o primeiro que levantar a mão aí vai participar aqui com a gente. Deluca, vamos ver se o Deluca aqui. Eu posso simplesmente clicar ali e fazer ele como apresentador, caso que eu queira que o aluno ele apresente a sua tela ou alguma coisa assim. Ou posso promover como moderador também. Tá. Deixa eu botar o professor Deluca aqui. Vamos ver se ele tá atento na reunião. Tá? Vamos ver se ele consegue compartilhar a webcam aqui com a gente. Tá. Espero que não esteja de pijama, Deluca. Limitações técnicas. Enquanto isso, vamos falar sobre limitações técnicas. Hoje, atualmente, temos um servidor rodando o servidor do Big Blue Button. Mas será que isso é o bastante para toda a universidade? Então, esse servidor é 5 vezes... 6 vezes maior do que a estrutura recomendada pelo próprio projeto. Um projeto dele
ele diz que pode aguentar entre 100 e 150 pessoas, tá? Colocamos um servidor 6 vezes maior, tá? Que deve chegar às 500 pessoas, porém não estamos parando aí. Tá? Ontem já estamos instalando mais 2 servidores físicos, eles não são servidores virtuais. Tá? E a ideia é que haja um balanceamento, né, uma distribuição entre esses servidores quando o Moodle cria a sua aula. Tá? Então, ele vai sempre pegar o servidor que está menos utilizado e vai jogar sua aula para lá. Tá? Outras coisas, recomendações. Assim como o professor Mariano, eu acho que comentou no início, a ideia é ter uma webcam, 2 webcams fazendo o stream, como temos agora. No máximo umas 3, assim, tá? Porque o que agrava a videoconferência é a quantidade de webcams que está sendo distribuída para todo mundo. Para quem está só ouvindo, não tem problema, tá? Mas lembre-se que é uma multiplicação de pessoas que estão transmitindo a webcam pelas pessoas que estão ouvindo, né? Então, a gente vai dobrando o processamento, não, desculpa, a banda de rede que estamos utilizando no momento. Tá? Recursos e ações dos alunos. Sim, os alunos têm as ações, aqueles status que eles podem levantar a mão, podem votar, assim como o professor Mariane fez o exemplo ali. E se a gente quer que o aluno ele participe, a gente pode colocar ele como apresentador. É só clicar no botãozinho do lado ali e tornar ele apresentador. Tá? Então, o aluno continua podendo participar da aula. Só fazendo um adendo, durante a apresentação do professor Mariane, a hora que ele revelou as enquetes, não apareceu porque ele estava fazendo numa sala alternativa, tá? Por isso que não apareceu ali. Eu tenho uma dúvida também, eu não sei se apareceria o resultado da enquete quando alguém está compartilhando a sua tela. Eu acredito que ele só apareça o resultado da enquete quando você está compartilhando o slide, tá? Sobre devices e navegadores, o Deluca ali questionou estava até respondendo o professor Nestor. Sim, teoricamente pode utilizar em qualquer navegador, seja Safari, seja Firefox ou seja Chrome, tá? Tem que ser recente o navegador, eu acredito que 2012, 2013 para cá, porque ele utiliza uma funcionalidade de WebSocket, que tem mais nos navegadores modernos. Tá. O que mais aqui? Mais tópicos. Eu acho que, por enquanto, é isso, Mariane. Eu acredito que vale a pena, talvez, falar um pouco, Mariane. Eu não sei se tu tem algo preparado, talvez seja até uma webconf especial para isso, sobre métodos de avaliação no Moodle remotamente, tá? Já que lá Moodle, não sei se teria como fazer, talvez eles conseguissem, talvez seria interessante falar sobre isso, tá? No mais, estamos aí, se precisar, se tiverem dúvidas, é só chamar a gente. Estamos no chat.br ou através de uma abertura de chamados, tá ok? Precisando, é só chamar, pessoal. Só fazer alguns comentários sobre questões que apareceram ali no chat. Alguns professores perguntaram se era mais fácil fazer teste com o espaço do professor ou na disciplina. Isso é a opção de cada professor. Eu, pessoalmente, comecei fazendo já direto com a turma em sala de aula e funcionou tranquilo. Mas, realmente, para quem quiser, dá para utilizar o espaço do professor, inscrever algum outro colega e em 2 ou 3 fazerem esse processo todo de teste. Aquele espaço do professor é um curso Moodle igual a qualquer outro, só que não é vinculado a nenhuma disciplina. E o professor tem liberdade de inscrever quem ele quiser ali dentro. Então, aquele espaço pode ser utilizado para fazer teste, sim. Alguém perguntou sobre a questão do estudante levantar a mão. Deixa eu compartilhar aqui a tela para conferir isso, mostrar isso de novo.
Só um minutinho, por favor, que deu um probleminha aqui. Eu estou sem possibilidade de fazer a apresentação, Arthur. Tu tens como ver isso e me colocar de volta a permissão? Já coloquei você como apresentador. Beleza. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui ao lado do nome da pessoa, ela pode definir, que é um detalhe, definir status, ela pode identificar qual é o status deles, e um dos status é levantar a mão. Então, esse status, quando seleciona, ao lado do nome da pessoa, que aparece no ícone do estudante, da pessoa, aparece uma mãozinha indicando que ele levantou a mão. Então, essa é a forma como tem para levantar a mão. Sobre a questão de gravações, sim, eu testei gravações no início, quando a CETIC, a primeira vez que o Arthur disponibilizou esse espaço, estava disponível a gravação, eu cheguei a fazer a gravação e sim, funciona, demora um pouquinho para estar disponível, ela é acessível dentro do próprio Moodle, lá no Moodle aparece a lista das gravações, é um recurso, aí é uma questão política que precisaria ser definida em conjunto com a CETIC para disponibilizar esse recurso. Pessoalmente, eu gosto muito mais da gravação dentro do próprio Big Blue Button do que fazer via OBS. Mesmo porque em máquinas como essa minha aqui, ele não suporta o OBS, é um computador um pouquinho mais antigo, ele simplesmente não suporta o OBS. Então, eu acho que seria interessante. Isso é uma questão de gestão política junto à CETIC de ver a possibilidade de fazer essa disponibilização de recursos. Sobre a questão de uma pergunta do estudante enviar tela para o professor, o estudante não pode enviar a tela, mas ele pode compartilhar a tela dele. O professor pode, aqui onde tem o estudante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, aqui ao lado ele pode tornar o estudante um apresentador. Ao tornar o estudante apresentador, o estudante agora ele mesmo pode compartilhar a tela dele com o professor e com os demais colegas para fazer essa discussão. E depois disso, o professor pode voltar ele ser o apresentador de novo. Tá? Então, esse é o recurso que tem para compartilhamento de telas do estudante. Sobre a questão de navegadores, eu testei esse ambiente tanto no Firefox como no Google Chrome e, em princípio, apesar das limitações e restrições mais políticas, funciona, em princípio, igual nos dois navegadores. Eu não vi nenhuma restrição, pelo menos não até agora. Sobre a outra pergunta do Arthur sobre métodos e formas de avaliação, isso realmente requer um trabalho um pouquinho mais longo sobre como fazer avaliações, mesmo porque isso varia muito de disciplina para disciplina. Eu, pessoalmente, sou meio avesso a fazer avaliações utilizando o computador e questões de múltipla escolha por razões realmente de cunho pedagógico. Eu prefiro fazer provas, e sempre nas minhas disciplinas foram assim. Então, apesar de ter disponível recursos como Moodle Provas, que é um mecanismo para fazer provas com correção automática, eu ainda sou meio old-fashioned, no sentido que eu acredito que a avaliação é um processo que requer um cuidado maior. Então, realmente não tenho nada preparado nesse sentido, acredito que tenha outros colegas que possam fazer apresentações bem mais focadas sobre isso. Havendo outras questões, Guilherme, tu chegaste a habilitar o microfone dos colegas nesse momento? Cheguei. Eles podem ativar o vídeo deles se eles quiserem. Enquanto eles ativam o áudio, eu só vou chamar uma atenção para mais uma coisa. Equipamentos. Os equipamentos são muito importantes. Equipamentos no sentido do computador, de um fone de ouvido, de um microfone de qualidade, tá? Muitas vezes a gente acaba utilizando o microfone interno do computador e às vezes isso não é muito bom porque se a gente começa a teclar, o áudio fica quebrado ali por causa das teclas, tá? Agora o áudio está aberto, tá? Para quem quiser se manifestar. Para você que está só no Listen Only, você tem que sair da ligação ali em deixar áudio e entrar novamente e
pedir para ativar o microfone. Tá? Eu vejo que tem muitas pessoas que estão com áudio apenas. Tá? Respondendo sobre as gravações, o que eu tenho visto o pessoal fazer é gravar suas aulas e colocar no YouTube como não listado. Por que isso? Porque a partir do momento que você joga para o YouTube como não listado, ele não vai aparecer, né, nas buscas, tá? Mas quando o usuário for ver esse vídeo, ele tem a possibilidade de ver em qualquer resolução que ele quiser, tá? Desde a mais baixa até a alta resolução. Isso facilita muito para o aluno que for ver as aulas depois. E também não expõe o seu material para o mundo, né, se você colocar como não listado. E você tem a oportunidade de fazer como torná-lo privado, se você quiser também. Tá? Eu acredito que eu vou passar a palavra para o professor Peters. Talvez ele possa gerenciar a discussão aí. O áudio está aberto para quem quiser entrar e fazer comentários. Tá? Arthur, na linha do que o pessoal tem colocado, qual é o caminho que a gente teria do ponto de vista político para ver essa possibilidade de habilitar as gravações dentro do Big Blue Button? Atualmente a gente ainda não tem um estudo sobre a quantidade de recurso necessária e a quantidade de recurso computacional necessária para processar, não só armazenar, mas para processar esses vídeos, tá? Sim, mas a questão básica é, a gente precisa fazer uma demanda oficial, porque como tu viste aqui, tem vários professores que indicam que esse seria um recurso bastante interessante. É necessário que se encaminhe uma solicitação formal, ou isso está sendo muito estudado como uma possibilidade bem séria de a gente ter em algum momento à frente? Seria interessante que fosse documentado a necessidade, tá? Ok, Arthur, a gente pode fazer essa solicitação pelo CTC, né? Realmente é um momento emergencial que a gente está passando e qualquer recurso adicional que a gente possa ter no momento vai nos ajudar. Então eu vou fazer uma solicitação pelo centro pedindo a permissão de gravação dentro do Big Blue Button. Perfeito. A palavra está aberta, tá? Quem quiser falar, fazer a pergunta diretamente, por favor, pode abrir o microfone. Se quiser abrir a câmera também, abrir 2 ou 3, como o Arthur falou, é possível, né? Tranquilo. Oi. Posso falar? Professor DePieri, com a palavra, por favor. Não estamos lhe vendo, por enquanto, mas estamos ouvindo. Aqui, porque estava sem computador em casa. Mas entrei pelo iPad, deu para acompanhar. É um pouquinho mais difícil. Mas, bom, obrigado aí, Mariane, o Arthur, o Sérgio, por terem tocado o início, a apresentação, né? Mas só reforçando o que o Sérgio falou, na situação de pandemia, a gente pode fazer algumas compras emergenciais. Então, Arthur, se tu puderes dizer para a gente o que precisa, a gente faz via CTC, instala o computador, o recurso que precisar aí na CTC. Porque realmente a parte de gravação, principalmente para a gente, por exemplo, a gente já usou essa plataforma na sexta-feira para fazer a reunião do conselho, mas como a gente precisa gravar, já não vamos poder, né, Sérgio? No caso do WebConf, a gente consegue gravar. O que não está disponível é o BBB dentro do Moodle. Ah, entendi. Externamente, a gente consegue gravar sim. Tá. Mas, enfim, quem tiver sugestão de Daniel está com o microfone aberto e espirrando, Daniel. Pode se cuidar aí. Ainda bem que não passa pela rede, né? Vou dar um abraço a vocês aí. Puder fazer sugestão de compra, a gente pode mandar o e-mail para mim, para o Sérgio, para a Patrícia lá na direção e a gente tenta encaminhar, tá? É isso. Com licença, eu sou aluna de estágio de docência, não sou professora, mas eu tenho feito diversos vídeos... Câmera, Maíra. Pode compartilhar, para quando estiver falando. Tá, peraí. Você é filha do professor Roberto Lamberts, é isso, né?
Filha não, eu sou aluna. Aluna, orientanda de doutorado, é isso, né? Isso. Tá certo. A minha compartilhamento de webcam tá bloqueada. Eu não sei. Tudo bem, então. Pode falar. Mas para quem quiser fazer vídeos, por exemplo, como esses que vocês estão colocando no YouTube, ou que vocês estavam comentando, que não seja aula dada junto com os alunos, eu tenho usado muito o Zoom, que é uma ferramenta para fazer chamada coletiva, mas vocês podem abrir uma sala só com vocês, compartilhar a tela e colocar para gravar. Eu fiz um teste e os arquivos ficam bem menores do que no OBS e que em outras ferramentas. Então, é muito bom para conseguir carregar depois. Eu tenho carregado no Moodle, mas dá para fazer um link também com o YouTube. Ok, boa dica, Maíra, né? Utilizar o Zoom, abre como uma videoconferência para compartilhar. E dentro dele permite a gravação, né? Foi o que eu entendi, né? E mesmo na versão free, né? Porque o Zoom gratuito é limitado, né? Lá 40 minutos, como a Jerusa lembrou. Mas ele só dá esses 40 minutos quando tem mais gente na sala. Se você estiver sozinho com até uma pessoa, não tem limite. Então, okay. Sozinho sem nenhum problema. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma sugestão? O professor Fernando Gautier também fez várias sugestões aqui, que eu estou acompanhando, vários links no LED. Então, eu vou procurar resumir essa nossa sessão de hoje, pelo menos colocando os links e as dicas, tá? E a gravação, obviamente. Sérgio? Sim, Daniel. Tô melhor agora. Não, aqui tá chovendo, alergia aqui terrível. Mas o seguinte, uma das dificuldades que eu sinto é a questão de, eu não sei se tem solução, mas é a questão de que a gente está acostumado a escrever no quadro. E eu tentei escrever em tablet, escrever na tela, a própria, por exemplo, você não tem precisão, a coisa fica ruim. Essa parte da interface, de fazer alguma demonstração, escrever, ou usar uma figura, como é que as pessoas têm resolvido isso de uma forma mais prática? Isso é a parte que eu senti mais falta. Realmente. Alguém que gostaria de responder, se tem alguma sugestão? Deixa eu aproveitar e pegar uma carona no Daniel. Dá para acoplar uma mesa digitadora ou coisa desse tipo, em que a gente possa traçar alguma coisa? Acredito que sim, professora. Gautier aqui. Dá para comprar, existem uns tablets mais específicos onde você pode escrever, tá? Que tem uma tela sensível ao toque. No estilo tablet. Eu posso, se tiverem interesse, conseguir a especificação. Excelente. Queria aproveitar, professor DPR, e convidar o professor Fernando Gautier também a fazer uma apresentação aqui para nós, né, quando ele puder, para compartilhar os recursos que temos no LED, né? Obrigado, professor Peters, estou à disposição. Hoje vou fazer uma apresentação, por isso que acabei chegando mais tarde, num workshop que está acontecendo. E o LED, nós preparamos emergencialmente uma página com algumas ferramentas. E também um documento de 9 páginas, onde listamos todas as ferramentas gratuitas. Esse documento está na página do LED, eu posso até mandar para o CTC, para você disponibilizar para os colegas. Perfeito. E estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Só fazendo um adendo sobre a questão que o Daniel levantou ali sobre escrever, existem o que eles chamam de câmeras de documento, né? Que é uma câmera voltada para baixo, para um papel assim, que existe essa possibilidade também, né? Mas aí eu acredito que necessite de um investimento um pouquinho maior também, tá? Oi, aqui é o Júlio. Eu
só para dizer, eu estou usando aquele aplicativo OneNote que vem no Windows diretamente, e dá para fazer um quadro negro, né? E fazer desenho, escrever tipo tablet, assim. No meu caso, meu notebook, ele tem, é tablet também, então a tela é tátil, e funciona razoavelmente bem, dá para desenhar. Eu tenho usado ele com atendimento via Moodle com os estudantes, e dá para desenhar, escrever, usar como um quadro negro mesmo. Funciona razoavelmente bem. A ideia, bom dia, a ideia do Guilherme sobre câmera de documento, eu já fiz uma tentativa com o meu celular. Eu entrei pelo celular e o celular ficava fixo focando uma folha de papel, e no computador então o celular funcionava como câmera, e aí eu conseguia fazer isso, de escrever, rabiscar num papel, que fica bem mais rápido e é mais barato do que comprar uma mesa digitalizadora. A gente pode testar isso e criar alguma estratégia mais duradoura para fazer para usar o celular como câmera de documento. Não sei se o pessoal entendeu. Explica um pouco melhor, De Luca, que eu não entendi. Isso, eu ia pedir. Seria o caso de um aplicativo no celular? Não, eu entrei na minha sessão de Moodle, de conferência, dessa do Big Button, do BBB aqui. Eu entrei como usuário no celular, e como aluno no celular, entrei como professor nas duas situações. Então, eu estou em duas sessões, uma no laptop, normal, como Mariane fez, dando uma aula, apresentando com os slides e tal, e eu tenho um outro dispositivo, que seria o meu celular, focando uma folha de papel. Aí, se eu quero fazer um rabisco, como eu faço num quadro negro e tal, eu simplesmente troco a tela para o celular, e ele fica... E a câmera do celular funciona como a minha câmera daquele apresentador. E aí então eu transmito a minha folha de papel rabiscada. Em tempo real, claro, é uma câmera normal. Perfeito. Tu usou algum suporte para o celular para ficar numa posição? Não, direto. A tua mão mesmo. Entrei no Moodle. Tem um aplicativo, tem um app, Moodle, para celular. Entrei no app, fiz o login como De Luca, aí entrei na sessão, ele abre um navegador, e do navegador eu estava habilitada a câmera e funcionou normal, não precisei de nada adicional. Eu posso, inclusive, entrar direto pelo navegador do celular no Moodle da UFSC e entrar na minha aula e participar, tanto como professor como como aluno. Perfeito. A pergunta do Sérgio é, tu criaste um tripé, um suporte? Sim. Sim, isso sim. Eu peguei um brinquedo do meu filho e montei um suporte. Sim. Tá certo. Eu já experimentei com a mão livre, daí não dá, ele não fica bom, porque a gente balança a mão, né, na filmagem. Isso, era com tripé, isso, é verdade. Um brinquedo um Lego, montei um tripé com Lego. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma sugestão, alguma pergunta? Nós estamos aqui com 83 usuários hoje, dentro da sala. Bom dia, Sérgio. Leandro, pode falar, Leandro. Tudo bem? Eu queria tocar num assunto que não foi conversado nessa sessão, talvez nem fosse o caso, mas é o seguinte, lendo a página da UFSC, lá aparece a notícia de que numa audiência que houve entre o reitor e os representantes do DCE, parece que os estudantes teriam se posicionado contra a realização de aulas via internet. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa mais concreta em relação a isso. Não, a gente não foi informado de outra forma, só pela notícia da página mesmo. Né? Hoje à tarde a gente vai ter uma reunião com os estudantes do CTC. Né? Quem quiser participar, a gente pode disponibilizar o link aqui também. Né? A gente convidou os membros do conselho do centro para participarem, quem puder. E a gente vai realmente ouvir os estudantes, porque a gente percebe que tem uma grande parte dos estudantes que querem atividades, querem estudar, querem adiantar conteúdos. E outros não têm condições. Então acho que a gente precisa achar um meio termo aí
para poder atender, né? Aproveitar esse tempo parado com quem puder participar. Né? Essa é a direção que a gente está indo. Isso foi discutido na reunião da quarta-feira passada com os professores e técnicos que o professor DePierre e eu nós fizemos também. Sim, concordo. E nesse sentido, eu acho que seria absolutamente fundamental que todo professor que decidir realizar suas aulas via internet, digamos com aulas ao vivo, como é o caso aqui do PPB, que tivesse obrigatoriamente que essas aulas fossem salvas, até para aqueles alunos que por algum motivo, né, não consigam participar ao vivo de uma aula, né, que eles possam ter acesso a essa aula num outro momento. E eu diria, nem que para esses alunos fosse definido que quem não tem condições, porque a internet é ruim, ou porque, enfim, qualquer que seja o motivo, por exemplo, que esses alunos, que eu acho que no CTC talvez fossem a minoria, que esses alunos tivessem acesso às salas de aula da UFSC, aí do CTC, né, digamos, para ter acesso à internet, para poder usar os laboratórios lá do LICT, nem que fosse, assim, no caso extremo, para assistir as aulas que foram gravadas. Uhum. É uma boa sugestão. A gente vai ter que amadurecer essas coisas, Leandro, porque hoje os estudantes não estão nem com condições de vir na UFSC por conta do transporte público, né? Então, provavelmente isso deve acontecer, mas num futuro ainda que a gente não sabe quando, né? Mas é uma possibilidade. E a gente tendo isso gravado facilita muito, né? Eu tenho assistido uma série de seminários, assim, webinars, né, sobre ensino remoto, teleaulas à distância, ensino à distância. E uma das coisas que chego à conclusão, cada apresentador diz o seguinte: como que até hoje a gente ainda não usa a gravação das nossas aulas presenciais para poder disponibilizar para o aluno que faltou e para poder disponibilizar para o aluno que ficou com dúvida. Então isso vai ser uma mudança que eu acho que veio para ficar, né? As gravações das aulas eu acho que vão ficar para sempre, porque é uma coisa boa para todos. Sérgio, com certeza. Sérgio, eu gostaria de mostrar um recurso que tem aqui no Moodle UFSC, que pode ser útil para testes. O pessoal comentou de fazer testes. Deixa eu só habilitar aqui uma tela, compartilhar a tela. Mariane, enquanto compartilha, a questão de gravar aulas normais e transmitir, nos Estados Unidos foi uma complicação porque os alunos entravam na justiça contra o uso da sua imagem. Então, a gente precisa ver qual é a situação que seria aqui no Brasil, filmar as aulas sem alunos ou pedir autorização de uso de imagem para disponibilizar online para os demais. Eu sei que é uma situação esdrúxula, típica americana, mas talvez seja algo que a gente precise tomar cuidado também antes de simplesmente gravar e disponibilizar para todo mundo. Sim, é isso, desculpa, Mariane. Não, bem lembrado, Luca. Temos que considerar todas as possibilidades e preveni-las. Mariane. Só gostaria de mostrar esse recurso. Aqui eu estou compartilhando na tela com vocês, que vocês veem aqui em cima que que sou eu, que sou o usuário. Mas aqui abaixo tem uma caixinha que é à direita, a segunda caixa à direita, que é de troca de identidade. Se clicar aqui nesse esquema de troca de identidade, você pode escolher trocar por uma identidade temporária de estudante. Isso é útil para fazer testes. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar no espaço de professor e vou acessar esse espaço, não com a minha identidade de professor, mas com a identidade, se vocês notarem aqui em cima agora, apareceu aqui, ó, estudante e não mais o meu nome. É um estudante meio que fantasma, que personifica o professor e que pode ser utilizado para testes. Portanto, a partir de agora eu estou acessando esse espaço aqui não mais com o papel do professor, mas com o papel de estudante. Então, em muitos casos em que a gente quer fazer testes, verificar como o estudante vê e assim por diante, esse recurso é bastante interessante, tá? E, ao final, quando você não tiver mais interesse, é só voltar para a sua identidade de professor, que daí volta para a identidade normal. Só para efeito de testes, é um recurso bastante interessante. Professor Gautier, gostaria de... Seguinte, sobre gravação de aulas, existe toda uma teoria hoje de comunicação que é muito difícil um aluno ou alguém assistir uma aula de 1 a 2 horas
na frente do computador. O que tem se feito é dividir esses conteúdos em pequenos conteúdos de no máximo 7 minutos. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, eu quando vou olhar um vídeo no YouTube, se ele tem mais de 10 minutos, eu já começo a passar rápido com o dedo, porque nós temos esse sentido de urgência na nossa sociedade hoje, e os alunos também têm. Então, gravar, outra questão também, as aulas gravadas com uma câmera fixa não ficam boas, no sentido de conteúdo, de forma visual. Fica mais um registro do que o professor está falando, porque nós estamos acostumados a programas de TV onde tem 2, 3, 4 câmeras, e aí já se torna bastante difícil gravar essas aulas. Só essa colocação. Obrigado. Somar também a isso, Gautier, questões diversas outras de dicção, de cacuetes. Eu, por exemplo, vi alguns vídeos quando eu fui estudar Python e simplesmente os tutoriais eram impossíveis, porque as pessoas que falavam tinham um grau de cacuete que chegava a doer no ouvido. Então, a gravação de vídeos, acho que requer um pouquinho de cuidado, no sentido quase de ir para uma linha de profissionalismo, para fazer vídeos realmente profissionais. Também fazer cortes, publicar uma aula inteira de 2 horas, a eficácia eu acho que é pequena. Seria interessante fazer edição disso, fazer cortes e publicar só as partes importantes. Sim, sem dúvida, Mariane. Obrigado pelas colocações de todos. Mais alguém gostaria de... o professor... Pode falar, Daniel. Ô, Felipe. Não, eu já falei bastante. Deixa o Felipe falar, então. Opa, bom dia a todos, pessoal. Eu queria fazer uma colocação e tirar uma dúvida, na verdade. A primeira é de que eu estou conversando ali no bate-papo público e queria reforçar a sugestão de usar uma mesa digitalizadora e aí fazer vídeos em que você também edite depois, né? Hoje em dia existem aplicativos de edição de vídeo que são gratuitos para todas as plataformas, Windows, Linux e Mac, e você pode fazer uma aula, né, condensar o conteúdo de uma aula de 50 minutos em algo por volta de 10 a 15, que torna muito mais palatável para o estudante, né, e ele consegue acompanhar você escrevendo e mantendo alguma interação. E se for do interesse, você também pode marcar uma aula em que o vídeo está rolando e você fica ali, por exemplo, na webcam ou atento ao chat, e você pode ir tirando dúvida ali no chat na medida que a aula vai acontecendo. Uma outra possibilidade também é fazer algo híbrido, em que os alunos têm acesso às aulas e a gente marca encontros virtuais para discutir essas mesmas aulas e tirar dúvidas e ter uma interação um pouco maior, e aí sim você poderia ter um encontro um pouco mais extenso, porque não ficaria tão cansativo. E então é isso, uma mesa digitalizadora está entre 300 e 400 reais, não é algo tão que onere tanto, né, a gente, até certo ponto, se for do interesse, também a UFSC poderia comprar. E uma dúvida que eu tenho, gostaria de tirar, se alguém souber, em relação à integração do Moodle com serviços na nuvem. Ou seja, eu trabalho muito com os meus alunos compartilhando pastas, né, seja no OneDrive ou no Dropbox, e para mim seria interessante, por exemplo, utilizar esse mesmo serviço integrado com o Moodle. Então, poderia, por exemplo, ter uma sala do professor, e ali, por exemplo, pasta que, na verdade, é uma pasta do meu Dropbox que eu compartilhei, e aí o que eu colocar ou excluir naquela pasta fica disponível igualmente no Moodle. E aí eu não sei até que ponto isso é possível, se alguém puder responder. Bom, é isso. Ok, é uma boa sugestão, realmente. Eu sinto falta de uma mesa digitalizadora. A gente reproduz o quadro, né, numa escala reduzida. Uhum. Peters, sobre a questão de compartilhamento dentro do Moodle, de coisas como Dropbox e coisas do Google, há diversos plugins do Moodle que fazem esse tipo de conexão. Certo. Então aí precisaria ver quem cuida atualmente do Moodle na universidade para definir isso como requisito para ser colocado dentro do nosso Moodle esse tipo de integração. Sim, em vários casos isso é plenamente possível. O comentário que eu ia fazer é que edição de vídeo é um mundo à parte, né? Tu perde muito tempo. Então, nessa questão emergencial aqui,
tudo que tu for utilizar, por exemplo, tu utiliza o OBS externo, aí tu tem uma parte de entrada, tem parte de saída, que tem que cortar. Isso dá um trabalho imenso. Então, e fora que depois quando tu vai cortar alguma parte da borda ou coisa do tipo que ficou ruim, por isso que eu reforço que tenhamos gravação dentro do sistema, porque ele já fica focado só naquilo, só na tua foto, na tua imagem, só na tela, só no chat. O BBB e o MConf, ele funciona muito bem nisso. Fazer externo dá muito trabalho e fora que demanda um processamento gigante quando você tem que processar vídeos. Eu não tinha noção de quanto que exige de processamento e de banda. Então, jogar para o YouTube demanda uma banda imensa, perde um tempo violento. Então, é por isso que eu queria que tudo fosse focado aqui. Agora, com relação ao último comentário, com relação a gente fazer esse esforço todo para dar aulas, e agora descobrir que a gente tem que perguntar para o presidente do DCE se a gente pode ou não pode dar aula, eu estou realmente bastante irritado com isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Walter. Tudo bem? É o seguinte, eu concordo com algumas coisas que foram ditas. Eu imagino que uma aula, mesmo que seja uma aula em tempo real, de 2 horas, 1h30, é contraproducente. A ideia, eu prefiro, com certeza, fazer vídeos mais curtos, deixá-los disponíveis para os alunos, eles olham os vídeos por conta própria, passam o material, e depois faria a sessão online, em tempo real, somente para tirar dúvidas. Porque conversei com alguns estudantes, os estudantes hoje são uma geração diferente. Pouquíssimos conseguem ficar na frente do computador por 1h30, na hora que não foram eles que definiram. Então, eu acho que a solução melhor, para muitos casos, seria o professor gravar o vídeo. Eu sei que agora o vídeo não vai ser profissional, porque a gente está isolado em casa, mas para o futuro a gente tem que pensar em ter um estúdio, ferramentas, pessoal, como tem um pouco no laboratório de ensino à distância, para que a gente filme todas as aulas, todas as disciplinas, para que isso fique para sempre. Tá? Então, eu vou procurar fazer em casa. Eu gostei das dicas ali dos editores de vídeo, tá? Eu vou baixar e vou dar uma olhada, porque gravar vídeos simples, com qualidade simples, para esse momento emergencial, eu acho que quebra um galho enorme. Mas para depois, é claro que a gente vai ter que ter alguma coisa mais profissional. Abraço. Um comentário sobre o que o Walter falou, esse conceito do estudante ver todo o material antes e depois ir para a aula para discussão, é o nome que normalmente se usa, a chamada de aula invertida. Essa é uma proposta pedagógica que já existe há muitos anos, é utilizada, inclusive, aqui na universidade por diversos professores. Esse é um recurso absurdamente interessante como recurso pedagógico. Tudo bem. Gostaria de fazer um comentário, Sérgio? Sim, pode? Edson, por favor. Tá. Bom, vou falar algumas coisas. A primeira delas, perguntar para a Mariana e para o Arthur, dá para gravar esse chat, salvar para a gente, porque tem bastante informação aqui, eu anotei algumas, mas não consegui anotar todas, tá? Sim, a gente salva no final. Então tá. Isso é importante, porque tem inclusive dica de editar vídeo, essas coisas, né? Sim. Em relação ao problema de ensino não presencial, isso é uma discussão enorme na universidade, mas fiquem tranquilos, a gente está se munindo de argumentos para fazer esse negócio andar onde dá para andar, porque se a gente pensar que não vamos fazer nada até que o último aluno que não tem recurso passe a ter, vai ser um problema, até porque tem uma questão de logística, né? A gente já discutiu isso na outra reunião, vários professores não vão poder entrar em sala de aula quando a gente retomar, vários alunos não vão poder entrar em sala de aula porque são de grupo de risco, então a gente precisa fazer alguma coisa para aliviar o número de pessoas em sala de aula, então eu não vejo outra possibilidade que não seja as aulas não presenciais, para a gente tentar ir reduzindo o número de alunos em sala de aula para poder tocar isso. É completamente diferente, muitos de nós usam o argumento, já fizemos greve de 3 meses, voltamos e conseguimos recuperar as aulas. Agora é diferente, né? Nós vamos passar um período, que eu não sei quantos meses, voltar e não ter condições de assumir todas as disciplinas da forma que ocorria quando nós paramos, né? Então,
fiquem tranquilos, a gente vai fazer essa pressão. Claro que a gente entende todos os lados. Eu vou te dizer, eu tenho feito videoconferência em casa o dia inteiro. Antes de entrar nessa, eu já estava em outra hoje de manhã. É cansativo, então, mas é o recurso que a gente tem, e a situação é excepcional, a gente tem que usar esse fato e tentar contornar o problema. Então, eu reforço para vocês o pedido de que façam as solicitações. A gente vai parar de comprar algumas coisas que a gente tinha planejado para esse ano, para investir nos recursos que a gente precisa para essa retomada. Se mais alguém tiver possibilidade de fazer para a gente mais algum treinamento e tal, nós estamos agradecendo a iniciativa, então já aproveitar para agradecer de novo, já sei que o Sérgio já fez isso, mas agradecer de novo a Mariane, o Arthur e todo mundo que participou aqui. É assim que a gente vai resolver o problema, né? A gente tem que fazer uma força-tarefa, e a força-tarefa significa os que sabem mais sobre o assunto explicam para os que sabem menos, no meu caso, que sabem bem menos, tá? Então, a gente está usando dessa capacidade que a gente tem ali no CTC para poder resolver o problema. Mas quero insistir com vocês que a gente vai defender o uso dos recursos que a gente tiver para poder contornar a situação. A perspectiva não é boa, não sabemos quando a gente volta, então temos que achar uma solução para fazer essa retomada um pouco antes para poder resolver o problema. Mas é isso. Então, da minha parte, eu não vou falar mais hoje, quero agradecer todo mundo que participou, um número expressivo, né? Ver que está todo mundo realmente querendo achar um caminho de volta, né? E obrigado. Perfeito, professor Edson De Pieri, né? Estamos alinhados aí, eu acho que o centro todo, para achar uma solução boa que permita que a gente acolha todas as demandas, né? Dos alunos, que a gente sabe das dificuldades e sabe do interesse deles também em querer aproveitar esse tempo que ainda vai se estender, né? Vai se estender possivelmente pelo mês de junho todo ainda, né? Professor Felipe, gostaria de fazer mais algum comentário? Eu vi que você fez várias sugestões aqui de ferramentas. Oi, Sérgio, obrigado. Eu queria, na verdade, só comentar, acho que foi uma fala do Daniel, que, de fato, você gravar um quadro, né, dando aula direto na mesa digitalizadora, ela traz um certo trabalho a mais do que você apenas ir e dar uma aula, por exemplo, de 2 horas. Mas eu tenho feito algumas gravações de conteúdo com uma turminha da graduação e deixado disponível para eles de maneira opcional também, só para que eles pudessem ter alguma coisa para acompanhar. E, claro, assim, as primeiras vezes demorou um absurdo para eu ter um material que, no fundo, tinha 20 minutos de duração. Só que, na medida que eu continuei, a prática levou a uma facilidade maior, e hoje, assim, eu levo por volta de 2h30 a 3 horas para montar uma aula pequena de até uns 20 minutinhos. Parece muito, mas é basicamente a quantidade de informação que estaria numa aula de 1h40. Então, é basicamente um trade-off bastante interessante, e imagino que com o tempo também o tempo de dedicação para cada aula tende também a diminuir. E, além disso, eu também disponibilizo para os alunos, botei ali também um comentário que eu já tinha colocado até como projeto de extensão no site vidaestudantil.com, conteúdo em podcast, que é só áudio. E aí o interessante do áudio é que, depois de editado, ele pesa uma fração do que seria um arquivo de vídeo. Então, um conteúdo que, para a gente, às vezes, um conteúdo técnico é mais difícil, porque você tem equações, né, envolve muita matemática e acaba sendo muito visual, mas caso não seja um conteúdo mais informativo, é interessante porque, às vezes, você consegue colocar 2 horas de conteúdo num arquivo que pesa 80 MB, o que em vídeo seria inviável. E o legal é que o aluno pode ouvir isso enquanto ele está fazendo alguma outra atividade, né? Então, se não for uma coisa muito que precisa da atenção dedicada completa dele ali, tem sido bastante interessante, tem recebido um feedback bastante positivo dos alunos para esse tipo de material.
E, por fim, uma sugestão, até aproveitando a última fala do professor Edson, de até que ponto a gente não conseguiria, por exemplo, lançar um curso no Profor sobre esse tipo de ferramenta, né? Eu não sou nenhum especialista, mas eu me prontifico a treinar, pelo menos a chegar no estado da arte que eu já estou, né? E, claro, à medida que a gente vai conhecendo novas ferramentas, a gente coloca aí à disposição, né? Eu tenho feito todas as edições usando softwares ou gratuitos ou bastante baratos, né? O que eu uso hoje para também não precisar usar um software muito pesado para editar os vídeos é uma versão do Vegas que é mais simples, que custou acho que R$100, então também não é tão proibitivo. E talvez a gente pudesse montar uma coisa mais oficial, né, usando, por exemplo, o próprio Profor, e aí aqueles que tiverem interesse, a gente podia montar um curso desse, que poderia até servir também de horas de aperfeiçoamento, enfim. É uma ideia e uma sugestão que eu gostaria de deixar também aí. Obrigado. Perfeito, professor Felipe. Seja bem-vindo. Aí pode fazer essa proposta para nós, né? No início da apresentação eu tinha convidado já o professor Ricardo Pereira e Silva, acho que ele não estava na sala ainda, para falar sobre a forma que ele tem usado o OBS e outros recursos. Ele colocou um link aqui do YouTube. Também o professor Gautier, a gente comentou agora, né? Para a gente ter uma apresentação dele em breve, o mais rápido possível, para a gente ir vendo os links e ferramentas que o LED está disponibilizando. E você também, Felipe, pode nos mandar um e-mail com uma estrutura de uma apresentação que a gente organiza. Eu penso que a gente pode fazer vários encontros, inclusive por semana. Penso que esse horário das 10 da manhã seria um bom horário, assim, em vários dias, não só nas quartas-feiras, né? Então a gente pode ir organizando e disponibiliza, manda convites, quem puder participa, né? Ó, Ricardo Silva já havia aceitado o convite, já tinha respondido para mim, que bom. Então, Ricardo, já pense numa data aí, vamos marcar. Essa semana está um pouco cheia, né, para nós, porque hoje tem reunião dos alunos à tarde, reunião do Conselho do Centro na sexta de manhã. Professor Edson De Pieri, pode comentar. Não, só eu deixei o microfone aberto sem querer, mas perfeito, então já temos aí uma lista, o Ricardo, o Felipe, o Gautier, e o importante é isso mesmo, que a gente vai fazendo esses encontros. Mas reforçar um pouco para quem puder hoje à tarde participar da reunião com os alunos, acho que vai ser interessante. Os alunos do CTC, eles têm tido a preocupação do que vai ocorrer aí pela frente, né? Muitos têm falado com a gente e tal, então acho que essa discussão é importante, inclusive para a gente poder encaminhar na reunião do conselho do centro da sexta-feira, uma posição mais, digamos assim, mais formalizada do CTC, para a gente encaminhar para o Conselho Universitário para tratar esse assunto de uma forma institucional, né? Então, acho que é isso, mas obrigado aí pelas sugestões, a gente anotou, o Sérgio anotou e a gente está aberto para receber todas as sugestões que vocês tiverem. Obrigado. Aproveitando, estou falando demais, mas uma coisa que me ocorreu é que muitos professores que escrevem no quadro, eu escrevo às vezes, mas às vezes uso também slides, mas eu acho que a gente já tem que estar preparado, já que certos professores vão querer gravar suas aulas, para ter, tipo, microfones de lapela para emprestar, remotos, e uma câmera com tracker para seguir o professor, porque eu vejo que é isso que muitas aulas na Europa e nos Estados Unidos o pessoal faz. Então, o professor está dando a aula, a câmera fica seguindo ele, e um microfone de lapela, algo que o CTC tenha em uma quantidade para emprestar para o professor que vai fazer aquela aula, ou vai gravar uma sequência de aulas. Isso aqui a gente teria que estar preparado quando voltar. Podemos contar, inclusive, com um número que a gente vai ver os recursos, mas a gente pode comprar por departamento, né? Já deixa no departamento um número reservado. Podemos fazer sim. Perfeito. Eu já vou pegar o link da reunião com os alunos de hoje à tarde e coloco aqui no chat, tá? Eu só vou ter que daí sair dessa tela e buscar onde é que eu deixei o link, mas acho que a gente pode encerrar a gravação, né? Eu vou encerrar a gravação e já coloco o link aqui na tela. Se alguém mais quiser fazer um comentário final, fique à vontade.